Rádio Independente. Direto ao ponto. Agora com a participação do médico psiquiatra, o Dr. Rafael Moreno, que vai falar a respeito de uma matéria que chamou atenção na imprensa, envolvendo uma declaração de um psiquiatra da USP que afirmou que demonizar antidepressivos pode levar a piora na atenção à saúde mental. Tudo bem, Dr. Moreno? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Bom, o que a gente pode falar a respeito desse tratamento que é feito através de antidepressivos, de que forma que ele age no corpo do ser humano e por que se tem essa questão envolvendo a medicação das pessoas para a melhora de quadros de saúde mental? Claro. Então, os medicamentos psiquiátricos, eles têm um estigma grande até hoje. Apesar do uso, principalmente no Brasil, aí, dos benzodiazepínicos, são aqueles medicamentos tarja preta utilizados para sono, de não serem nada pouco utilizados. Aliás, o Brasil é um grande consumidor, né, de benzodiazepínico, mas quando a gente está conversando com as pessoas, muita gente fica, poxa, mas eu não vou tomar um remédio para os nervos, eu vou ficar viciado, antidepressivo vicia, faz mal. Só que o que acontece, né? Primeiro, os transtornos mentais são doenças. Depressão é uma doença, ansiedade é uma doença. Tá? Os transtornos do sono são doenças. Assim como um resfriado, assim como pressão alta, diabetes. E doenças, muitas vezes, a gente tem que tratar com medicamentos. Tá? A gente não tem como, às vezes, tratar, tá, um problema, uma doença, só com terapias não medicamentosas, que a gente diz. Só com mudança de estilo de vida. Mudanças, as pessoas pensam muito que transtorno mental é só pensar diferente que muda. Te ajuda, faz não sei o quê. E isso a gente pode dizer que é muito mito, assim, não é bem assim, né? O transtorno mental, todos têm alterações cerebrais. E os medicamentos, o que eles fazem? Os medicamentos psiquiátricos, falando especificamente dos antidepressivos, eles regularizam, tá, a quantidade, a funcionalidade de alguns neurotransmissores, por exemplo, serotonina, dopamina, noradrenalina, que estão implicados em vários transtornos mentais, tá? Não só em depressão. Então, antidepressivo a gente não utiliza só para depressão, a gente utiliza para tratamento de ansiedade, a gente utiliza para tratamento de TPM, a gente utiliza para tratamento, por exemplo, de transtorno de compulsão alimentar periódica, a gente utiliza na bulimia, tem vários usos os antidepressivos. No momento que a pessoa endemoniza, fala que quem usa antidepressivo é fraco, quem usa antidepressivo, enfim, vai ficar viciado, você está por baixo, assim, dizendo que 10% da população não vai receber um tratamento adequado. Porque hoje a gente sabe, no Rio Grande do Sul, por exemplo, 10% tem depressão. Tá? Não que toda a depressão vai precisar de medicamento. Sabemos aí que 1/3 a 2/3 dos casos de depressão são leves a moderados. Casos leves e moderados de depressão, a gente não necessariamente precisa de medicamento. A gente vai usar mais o medicamento nos casos graves. Então, momento em que a gente fala não pode usar antidepressivo, principalmente os casos graves, vão piorar muito, vão agravar, vão para a tentativa de suicídio, vão para o alcoolismo, vão para o uso da drogadição, vão para a internação, vão parar de trabalhar. Tá? Então, é um grande problema, assim, e dependendo da pessoa pública, a pessoa com poder, falar que antidepressivo faz mal para as pessoas. Então, realmente tem que tomar cuidado, as pessoas têm que entender que os antidepressivos são que nem antibióticos, são que nem antitérmicos, né, paracetamol, antieméticos, que a gente usa, Plasil, por exemplo, eles vão fazer parte do tratamento. Tá? Agora, se existe prescrição errada, gente prescrevendo demais ou gente utilizando demais, aí é uma questão da gente educar mais os médicos para ver realmente se estão indicando bem, tá? Mas, ao meu ver, a nível Brasil e mundo, ainda tem pouco uso de antidepressivo. O pior ou o maior dilema em relação a isso seria nas pessoas tomarem conhecimento que a pessoa toma antidepressivo e aí ter um julgamento, ter algo nesse sentido, a pessoa pensando, puxa vida, tá precisando tomar antidepressivo, ou estar em a pessoa não querer ficar dependente, ficar viciada nesse medicamento, que a gente sabe também que muitas vezes assim, prescrito ali para, 3 meses, meio ano, 1 ano no máximo, para depois parar também. O que mais atrapalha e o que você pode falar também sobre isso, doutor? Eu acho que são os dois, tá? Eu acho que primeiro tem quem usa antidepressivo, quem divulga, é bem diferente de quem usa, eu uso remédio à pressão, eu uso remédio... E não precisa divulgar também, as pessoas não precisam ficar sabendo, exatamente, né? Eu acho que é a maioria dos casos. Exatamente.
Mas quando a pessoa se declara, estou em tratamento da depressão, estou em tratamento para a ansiedade, realmente as pessoas olham assim, aquela pessoa ali não funciona bem, aquela pessoa ali vai se matar, como se todo deprimido se matasse. É uma minoria dos deprimidos que tentam suicídio, tá? Isso é importante. Então tem muito esse estigma, tá? De se falar. E essa questão da pessoa não querer ficar dependente do medicamento, isso é uma realidade. Na realidade, ninguém quer ficar dependente de medicamento. Isso é uma verdade. Ninguém quer ficar tomando remédio para pressão o resto da vida. Ninguém quer ficar tomando remédio para diabetes o resto da vida. E Eu sei que varia de pessoa para pessoa e também de medicamento para medicamento, mas Exato. tem um período que seria vamos dizer assim, o tempo médio que a pessoa deve ficar tomando medicamento? Isso é muito importante essa pergunta, porque os antidepressivos, em geral, eles têm tratamento início, meio e fim. Tá? Então, por exemplo, a pessoa que teve o primeiro episódio de depressão, ela deve usar o remédio de 6 a 12 meses depois que fica bem. Uma terapia de manutenção, para evitar a recaída. Depois que fica bem. Depois que fica bem, tá? De 6 a 12 meses, que é uma manutenção, que nem pressão alta. No início a pressão fica oscilando, a gente regulariza o remédio e depois segue tomando remédio só para a pressão não alterar de novo. Então, depois de 6 a 12 meses, aí dá para começar a reduzir. A grande problema é quando o indivíduo teve 3 depressões, toda hora está tendo depressão, tem transtorno bipolar, aí é diferente. Aí, nesses casos, sim, o tratamento é contínuo. Mas lembrar que é uma minoria dos casos que tem a tal da depressão recorrente, de fazer toda hora depressão, transtorno bipolar, aí é 1, 2% da população. Então, talvez sim, o que gere um problema é que tem muita gente ainda utilizando que já poderia estar retirando o antidepressivo, mas segue utilizando. Mas isso vai conversar com o médico. Posso já tirar o remédio? E tirar por conta também é horrível. Inclusive, tem estudos mostrando que retirar o remédio por conta aumenta o risco de suicídio nos 30 primeiros dias após a retirada do medicamento. É muito rápida a descompensação. E lembrar que tem vários remédios antidepressivos que causam síndrome de retirada. A pessoa passa mal. Por exemplo, venlafaxina, quando a pessoa para de tomar, passa mal pra caramba, fica tonto. Então tem que ter, também na retirada, tem que ter orientação E médica. olha como gera dúvida, até o ouvinte aqui, ele está pedindo para não se identifica para a gente. Ele diz que toma o Maxapran, Citalopram, 20 miligramas, que é para ansiedade. Já toma há 4 anos. Ele pode fazer mal ou viciar? É a pergunta aqui do ouvinte. Não, o citalopram, olhem as caixinhas, os que são tarja vermelha, o citalopram, a venlafaxina, eles não causam dependência. Os que causam dependência, eles têm tarja preta. Tá? Então, esse não causa dependência. O citalopram, por acaso, é um medicamento que é tranquilo de fazer uma retirada. Tá? Mas lembrar que na ansiedade, diferente da depressão, muitas vezes a pessoa, o traço dela, o jeito de ser ansiosa. Aí é mais difícil de tirar o medicamento. É diferente do cara teve um problema no trabalho, um estresse na família, fica com transtorno de ansiedade por um período, toma lá 6 meses, depois para. Mas quando a pessoa é ansiosa desde a infância e adolescência, aí é mais difícil de tirar o medicamento. Mas dá para conversar com o médico, dá para retirar, sim. Aí sim é um trabalho mais profundo, de conversas, até de terapia, né, Exato. doutor Moreno? E esse julgamento que as pessoas muitas vezes acabam fazendo no caso da saúde mental revela uma imaturidade das pessoas que não entendem como que funciona essa doença, e espaços como esse servem justamente para poder explicar. Ninguém julga outra pessoa por tomar um medicamento por qualquer outra doença física, como quebrar uma perna, enfim, qualquer outra situação como essa. E em relação aos medicamentos, é aquela velha história da dose também, né? O que muda entre o veneno e o remédio é a dose. Então, Também. se a pessoa utilizar o medicamento da forma correta, conforme foi prescrita, a tendência é que tudo ocorra bem e se o tratamento for cumprido da forma como foi feita a receita. Com certeza, com certeza. E lembrar uma coisa, a maioria de nós aqui está vivo por causa de remédio. Tá? Se a gente não tivesse farmácia, medicamento, vacina, a gente estaria aqui 10% da população de Lajeado, a gente teria tudo morrido. A média da vida era, na pré-história, lá 30 e poucos anos, entende? Então, quem passou disso aí, inclusive eu aqui, né, já teria morrido de um resfriadinho lá, de uma sinusite, o cara morrer. Então, falar mal de medicamento, tá, é complicado. E os medicamentos psiquiátricos, eles aliviam dor e sofrimento, assim como os analgésicos. Então, recentemente eu escrevi para a Veja, tá, sobre essa questão do uso de fármacos também. Tá? E eu falei assim, então vamos começar a falar mal também dos analgésicos. Tá? Vamos assim que as pessoas que usam analgésicos, elas são fracas. Elas não querem aguentar a dor, lá que bateram o joelho e não querem aguentar. Tá? Porque também no passado, tu batia o joelho, tinha que fazer. Botava gelo, sei lá, não ficava parado. Às vezes ficava o resto da vida com a dor no joelho. Mas para que sentir tanta dor? Para que tanto sofrimento? Tá?
Então, óbvio que do outro lado existe uma geração agora que não tolera o sofrimento. Então, os estudos mostram que o ideal é o meio termo, né? A gente precisa do estresse para crescer, para evoluir, tá? Mas também não precisa sofrer tanto, né? Então, é um meio termo, assim. Doutor Moreno, muito obrigado pela participação de sempre aqui. Uma ótima semana. Certo, abraço a todos, então.